E aí, turminha, tudo bem com vocês? E olha só, tia Dani de novo, vim trazer uma aulinha bem legal para vocês. E olha como eu cheguei hoje. Hoje eu vim em forma de desenho para dar uma aula bem legal. Mas antes, vamos fazer o nosso culto? Vamos cantar. É bom, é muito bom, é muito bom ter Jesus no coração. É bom, é muito bom. É muito bom ter Jesus no coração, andar com Ele, bem juntinho dele. É muito bom, é bom demais, andar com Ele, bem juntinho dele. É muito bom, é bom demais. Gente, a historinha de hoje é uma continuação de ontem, tá certo? Vocês lembram que eu contei que Jesus estava no jardim do Getsêmani, orando, seus discípulos dormiram e ele ficou sozinho nesse momento. E aí, de repente, chega um dos seus discípulos, que era o traidor, Judas, e deu um beijo nele. E nesse momento, Jesus foi agarrado pelos soldados, amarraram as mãos dele e levaram ele preso. Inclusive, um pouquinho antes disso, ele tinha dito para Pedro, que era um dos seguidores dele, que ele o negaria 3 vezes. E Pedro disse: não, Senhor, jamais farei isso. E quando levaram Jesus, olha ele lá no cantinho, ele ficou seguindo tudo de longe. E aí no pátio, algumas pessoas acenderam um fogo, porque levaram Jesus para a casa de um sacerdote. As pessoas acenderam fogo lá, ficaram ao redor para se aquecerem, esperando qual seria o veredito. E então, Pedro também se sentou entre elas. E aí 3 pessoas reconheceram Pedro como sendo um dos discípulos de Jesus, mas nas 3 vezes Pedro negou, dizendo que não era discípulo de Jesus. Olha só que horrível! E de repente o galo cantou. Os olhos de Jesus encontraram os de Pedro, e então Pedro se lembrou que Jesus lhe havia dito que o negaria 3 vezes. E Pedro saiu dali, gente, profundamente arrependido, chorando muito, muito, muito. Amanhã eu continuo essa história. Nós vamos ver logo o final dela, que é o grande sacrifício de Jesus por nós. Então nós temos que ficar felizes, né? Eu sei que Jesus sofreu muito nesse tempo, mas ele fez isso porque nos ama. Amém? Vamos orar? Querido Jesus, nós te agradecemos por esse dia. Te agradecemos por essa aulinha. Te agradecemos pelo teu amor por nós, tão infinito, que o Senhor se entregou. E hoje nós podemos ter vida eterna. Obrigada, Senhor. Dá-nos uma boa aula, em nome de Jesus. Amém. Gente, nossa aula hoje é de matemática, tá certo? Então peguem aí o livro volume 3, é a apostila amarela, e vocês vão abrir aí na página 32. Olha só. Na página 32, já começa uma atividade bem legal aí. Vocês vão precisar das cartas lá no material de apoio, tá bom? As cartinhas e os dinheirinhos. Então, vocês vão, recortem para vocês poderem entender bem essa atividade. Olha só, no primeiro quesito diz assim: Patrícia e Rodrigo estão brincando com o jogo compondo quantias, tá certo? Essa carta aqui é a que Patrícia pegou. Essa carta é de quanto? R$15. A brincadeira, gente, é a seguinte: eles precisam pegar os dinheirinhos deles e colocarem aquela quantidade que sai na carta. Aí, Patrícia colocou 10 e 5, uma cédula de 10 e uma cédula de 5. E a gente sabe que 10 mais 5 é R$15. Já Rodrigo, ele botou 3 cédulas de R$5. Então, 5 mais 5 mais 5 dá 15 também. Só que ganha a brincadeira quem consegue colocar os R$15, mas numa quantidade menor de dinheiro. Então, quem conseguiu os R$15 com menos dinheiro, ou melhor, com menos cédulas? Patrícia, né? Porque ela só usou 2, uma de 10 e uma de 5.
Rodrigo usou 3 de 5. Então, a vencedora agora foi Patrícia. Aí, nessa rodada, tem assim. Quem marcou ponto nessa rodada? Patrícia ou Rodrigo? Patrícia. Tem que colocar, gente, a mesma quantidade que sai na carta, mas com a menor quantidade de cédulas, tá certo? Na letrinha B, Rodrigo pegou esta carta aqui, R$12. E aí, vocês têm que fazer o seguinte, fazer um X nas cédulas que Rodrigo deve usar para compor essa quantia e marcar um ponto. E aí, qual dessas vocês vão marcar? Lembrem que são cédulas, tá? Eu não falei moedas, então as moedas vocês já deixam de lado. Então, quais seriam aí as cédulas que vocês usariam? Vocês marquem o X. Agora lembre, a brincadeira ganha quem usa menos cédulas, mas que a quantidade tem que ser a mesma, tá bom? A quantia, no caso, a quantia tem que ser a mesma. Se é R$12, tem que usar uma quantidade menor de cédulas, mas que dê R$12 também. E aí, na página 33, nós temos o segundo quesito, e diz assim: de cada pilha, há 10 moedas de R$1. Complete a tabela escrevendo a quantidade total de moedas. E aí vocês estão vendo a tabelinha. Nessa primeira, tem 5 pilhas de moedas de R$1. Cada pilha tem 10 moedas. Significa que tem 10, mais 10, mais 10, mais 10, mais 10. 10, 5 vezes dá 50. Então, nós temos aí 50 mais... Quantas moedinhas estão sozinhas? 5 moedinhas. Então, a sentença é 50 mais 5, que dá... Aí, vocês vão ter que contar, fazer a continha de mais, ou seja, a continha de adição, tá certo? Na segunda pilha tem assim, 6 pilhas de 10 moedas de R$1, então dá 60. E mais 2 moedinhas sozinhas ao lado. Então é 60 mais 2, que é igual a... E aí, pensa, 50 mais 5, 55. 60 mais 2, 62. E aí vocês vão colocar cada uma no lugar certinho, unidade e dezena na tabelinha ao lado, tá bom? Próxima tem 8 pilhas de moedas de R$1, tá? E cada pilha tem 10 moedas. Então, se tem 8, são 80, como vocês estão vendo aí. 80. E quantas moedinhas estão ao lado? Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, é 80 mais 8, que dá 88. Muito bem. E na última, tem 9 pilhas de moedas de R$1. Cada pilha tem 10 moedas de R$1. Significa que aqui tem 90. E quantas sozinhas? 5. Então, 90 mais 5... 95, muito bem. Aí do lado vocês estão vendo a tabelinha de dezena e unidade. Coloquem cada uma no lugar certo, tá bom? Então aí em casa, gente, vocês podem brincar com o papai e a mamãe, usando as cartas e usando os dinheirinhos aí de papel que tem no material de apoio. E aí vocês podem brincar desse jogo também de compondo quantias. A mamãe ou o papai escolhe uma quantidade aí, digamos se eles levantarem R$20, e aí vocês vão ter que pegar as cédulas, certo? Ou moedas, e também fazerem o que Patrícia e Rodrigo fizeram. Mas ganha aquele que conseguir fazer os R$20, só que a quantidade menor de cédulas de dinheiro. Entenderam? Então, gente, essa é a aulinha de hoje. Lembrem de tirar foto e enviar para a tia, tá certo? Um beijo, fiquem com Deus e até amanhã. Tchau!